Olá, ser de luz e prosperidade, eu sou a Áurea Pombo. Vim contar mais um caos. Aconteceu comigo. Com constelação familiar, né? Essa ferramenta maravilhosa. Muitos anos atrás, acho que em 2013, 2014, foi 2013, uma amiga, a Vilma Gama, lindíssima cigana, mestre em reiki, taróloga, ela me convidou para ir assistir uma terapia em grupo, assim que ela falou. E aí eu nem sabia o que era, tava assim, legal, vamos, eu sei que ela gosta das mesmas coisas que eu e fui. E aí ao chegar lá no espaço da Marisa, da Lucy, e ela também já trabalhava lá, chegar lá, nos colocaram numa sala, uma galera chegou, um pessoal chegou, e aí começou a pessoa a explicar o que era, e aí eu descobri a palavra constelação familiar, nunca tinha ouvido falar. E aí ela começou a fazer a história de uma moça, era uma constelação familiar em grupo, e o público assistindo e passando toda a cena. E quando eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Que doidice é essa? As pessoas faziam gestos, sentiam, falavam, choravam, a outra ria, a outra estava brava. E eu olhando como um teatro, parecia que eu estava numa plateia de um teatro e assistindo a encenação, né? E eu fiquei forte, fora a energia, eu sentindo naquela sala, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo? E eu adorando por não ter sido escolhido, falei, meu Deus, E eu lá sentadinha. Colocaram-se todos os movimentos lá e só eu fiquei no público, na plateia, sentada, observando. Ao final, a consteladora, a facilitadora, né, que estava dirigindo a constelação, ela pega e fala assim, escolhe mais um, pergunta se ela pode entrar agora. E olhou para mim, ela falou assim, você aceita participar? Eu falei, sim. Aí eu fui colocada de frente para um homem, e essa moça, que era constelada, deu as mãos para mim, e a moça, a consteladora, a terapeuta, falava para ela repetir umas coisas para mim, umas frases, e eu sem entender, oi? O que está acontecendo? E ela falava assim, eu vejo você, você faz parte, você é minha irmã, mesmo que não seja do casamento, né, dos meus pais, mas nós somos irmãs por parte de pai. Você sabia que eu existo? Você sabia que você faz parte, que a gente tem os mesmos traços e não sei o que? Ela começou a falar umas coisas lindas e eu olhando, falei, ué, parece que eu conheço essa história. E aí nós nos abraçamos e tal, e aí a moça, a terapeuta, fala pra gente olhar pro rapaz que estava na frente. Quando eu olhei, aí ela falava para eu falar, oi, você é meu pai. Eu olhei e falei, oi? Quando eu olhei para os olhos do cara, o olho do cara era grande, assim, caidinho e verde. Eu vi os olhos do meu pai, os olhos do meu pai eram verdes. E eu olhava, eu ia perto e falei, meu Deus, será que isso daqui é espírita? Será que isso baixou o espírito do meu pai? E eu olhava pro cara e ela falava, repete. Eu não conseguia falar, oi, você é meu pai. Eu chorei por horas, a constelação super atrasou, porque eu não parava de chorar, eu entrei num choro compulsivo até que eu consegui. Ela falou, fala chorando mesmo, abre os olhos, repita, o que seu coração sente, o que seu coração... Eu, você é meu pai, eu falava. E aí finalizou todos os processos e eu fiquei com aquilo muito forte. E ao final ela foi explicar quem eram os personagens. Eu fiz o personagem, o papel de uma irmã de um segundo casamento do pai, ao qual essas irmãs não tinham contato. E eu falei, nossa, parece a minha história. Fui para casa, isso era num sábado de manhã, eu fui para casa, chorei até. Eu fiquei na cama deitada, eu chorava no meu quarto, eu pensava no meu pai. E a frase que eu falava, eu tenho pai, eu tenho pai. Por que isso? Os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano e meio de idade. E nessa separação não houve mais contato. E meu pai casou-se novamente e teve mais 3 filhos desse outro casamento. Eu lembro que no enterro do meu pai faleceu quando eu estava com 17 anos. E no enterro dele eu percebi que eu tinha visto meu pai e ouvido a voz dele no máximo 3 vezes, já grande, né? Depois desse 1 ano e meio.
Às vezes eu pensava qual que era a voz do meu pai, qual que era o rosto do meu pai. E no enterro dele eu percebi meus irmãos correndo e eles chamando a minha irmã mais velha de tia. Então eu vi que nós não nos conhecemos. Todos esses anos passaram e quando eu cheguei em 2013 nesta constelação de grupo, eu com 33 anos, isso me veio muito forte. Eu falava assim, nossa, eu tenho pai, a frase que eu repeti, eu tenho pai, eu tenho irmãos, eu tenho pai, eu tenho outros irmãos, eu tenho pai, eu falava isso. Por quê? Eu cresci com essa separação dos meus pais sem contato com meu pai. E eu ouvia muito as pessoas falarem, elas são assim mesmo, eu e a minha irmã do meio, nós temos a idade muito próxima e a gente brincava sempre juntos, sempre era grudadas, minha mãe criou a gente como gêmeas, usava as roupas iguais, então nós tínhamos muita afinidade e aí eu lembro que a gente brincava junto e nós éramos danadas mesmo, né? E aí qualquer situação eu ouvia muito essa frase de adultos falar, também elas são assim, malinas, o povo do norte chama malina menina danada, né? Que mexe nas coisas. E aí a gente como criança corria, brincava, tentava, né? E aí eles falavam assim, elas são assim mesmo porque elas não têm pai. Oi? Quando as pessoas me perguntavam, e a sua mãe? Eu falava com muita facilidade, né? Da minha mãe, dos meus avós. E quem é seu pai? Eu falava, eu não tenho pai. Era muito natural essa frase. Eu não tenho pai. Eu cresci ouvindo que eu não tinha pai. E eu falava, mas eu não tenho pai. Ah, mas meu avô me criou como um pai. Eu falava. E nessa constelação eu percebi que não, que eu tenho um pai. Que meu pai que disse sim à minha vida, embora ele não esteve presente fisicamente, onde eu pude ter acesso de crescer ao lado dele. Mas tudo que ele podia fazer por mim, ele fez. Ele deu a minha vida, ele e mamãe, né? Ele disse sim a esse projeto lindo aqui que eu sou. Hoje eu carrego o nome dele aqui, ó, no lado profissional, eu carrego com o sobrenome dele de manhã. Né, bem forte, o pombo é da parte paterna, os baianos lindos da Bahia que eu tenho. Tem até a irmã do meu avô paterno, que chama Áurea Pombo. E eu pude ter essa integração, né? Depois de um tempo eu consegui adicionar os meus irmãos, Joyce, James, conversei, ele é a cara do meu pai, lindo, a cor dos olhos e tudo. E a Joyce, Jéssica, Joyce e James, tudo com J. Hoje eles são adultos, têm filhos, né? Tenho sobrinhos aí por essa parte. Não somos tão próximos, mas em meu coração eu dou um lugar para cada um deles. E o melhor ainda, eu tenho pai. Eu percebi que com essa constelação eu fui integrada. Por isso que algumas pessoas me perguntam, mas constelação em grupo funciona? Funciona, funciona. Até quando você está sentado e você não participa dentro da dinâmica ali do campo, você sentadinha também está sendo constelada. Funciona sim. Esta é a minha história da constelação que funcionou para mim. Hoje eu sou muito, muito grata. Hoje eu consigo abrir a boca e dizer, eu tenho pai, um pai lindo. E eu comecei a perceber o quanto as pessoas falavam bem do meu pai. Que ele era lindo, fisicamente mesmo, um gatão. Além dele ser lindo, ele era muito cara de pau, ele tocava violão, ele cantava, era uma pessoa que gostava muito das crianças. Então eu tenho lindas lembranças que eu ouvia das pessoas falar do meu pai, com muita honra. Queria dividir isso com vocês.